Beleza? Essa questão 4 também é uma questão aparentemente simples, né? Já nos dizia que é uma esfera e pedir para a gente determinar aí o centro e o raio, certo? Apesar da questão já dizer que é uma esfera, é bom notar que há algumas particularidades, né, da equação para que a gente entenda ela realmente como uma esfera, certo? Vocês podem ver, por exemplo, que os coeficientes de x quadrado, y quadrado e z quadrado são todos de mesmo sinal e mesmo valor absoluto, certo? Isso já é um indício, um forte indício de que seja uma esfera, certo? Claro que há casos que são exceção, não é? Quando não aparece a constante k, por exemplo, né? Mas é uma particularidade, certo? Né? Mas uma vez que você bate o olho na equação geral da quádrica e percebe que x, y e z têm o mesmo x quadrado, y quadrado e z quadrado têm o mesmo tem coeficientes iguais, certo? Acho que assim é melhor, né? Mesmo coeficiente, né? Já que o sinal pode ser trocado também. Mesmo coeficiente. Então você já imagina que seja uma esfera, certo? Nesse caso já isso já é dado, né, no enunciado, então não é algo que a gente precisa se preocupar, mas só para comentar mesmo, certo? Sobre isso. Ok. E é nesse caso, para determinar o centro, a propósito essa é a esfera, certo? Na visualização aqui do software, né? Então é esperado que o centro fique aqui nesse octante, né? Tá mais para lá do que para cá, né? Então acho que mais ou menos aqui a gente pode simplesmente roubar, né? E usar o software para determinar o centro da quádrica, né? É possível fazer isso, certo? E aí, de fato, fica mais para lá do que para cá, né? O x é negativo, certo? Então, já consegue. E consegue também determinar o raio, acredito eu, que ele também faça do raio. Faz sim. Então veja que o software já determina o centro e raio, então usando o software é bem tranquilo de resolver, certo? A maneira na mão mesmo, né, para determinar isso seria usar o completamento de quadrados direto na equação 1, certo? E aí não cabe a mim aqui explicar como fazer, mas dá para ter uma noção, né? Se a gente simplesmente reescrever como seria a forma canônica, né? X mais um quadrado mais y menos 3 quadrado mais z mais 5 quadrado igual 4 quadrado. A gente vai ver que a equação 2 ela coincide exatamente com a equação 1, então não que a questão pedisse para completar quadrados, é importante visualizar isso, certo? Você escrever na prova algo parecido com a equação 2 não era pedido, ok? Mas sem fazer isso você não consegue identificar o centro e o raio facilmente, então é mais como um passo intermediário. Eu acredito que se você fosse a resposta direto, talvez o professor não consideraria e etc, certo? Mas seria essa a resposta, né? O centro é um ponto de coordenadas -1, 3 e -5 e o raio é o raio 4, ok? Né? O que facilita bastante completar quadrados numa esfera é justamente o fato de x quadrado, y quadrado e z quadrado terem o mesmo coeficiente, então você sempre pode, entre aspas, transformar isso em 1, né? E aí facilita bastante o completamento de quadrados. Eu acho que o completamento de quadrados fica um pouco mais complicado quando o coeficiente do x quadrado, por exemplo, não é 1, né? Então isso deixa as contas um pouco mais maçantes, né? Mas uma vez que é 1, é mais tranquilo, certo? Mais fácil de visualizar, ok?
Né? E aí, como era o caso, né? Essa questão aqui ela também era bem simples. Bastaria que você lembrasse da forma canônica da esfera, que é essa forma que a gente encontrou na equação 2. E claro, conseguir traduzir de uma equação para outra, certo? Essa por meio do completamento de quadrados, né? Isso faria você enxergar, né? A forma canônica é vantajosa porque usando ela praticamente salta para você o centro e o centro dessa quádrica e também o raio da esfera, então é, é vantajoso escrever dessa maneira, certo? Escrever da equação na equação geral é um pouco mais difícil de perceber, né, que se trata de uma esfera. Né, talvez por isso que haja essa. Esse foi o intuito, na verdade, né, dessa questão, né, simplesmente ver se vocês conseguiam transformar de uma equação para outra. E aí, a partir dessa nova reescrita, tirar os pontos, né, importantes, os pontos solicitados, né. Essa foi a última questão da prova. Acho que das questões da prova, acho que é mais. Não diria difícil, mas aqui a galera talvez tenha se esquecido como fazer, né? Já que foi o primeiro assunto do semestre. Primeiro assunto da unidade, né? No caso. Foi a questão 1. Né? As outras estava fresco na memória como fazer. Ok. Né? Salvo a questão única que possa ter dado algum possa ter dado algum problema, né, assim, mais sério, mas as outras acredito que estavam no nível de dificuldade bem simples, né, principalmente a questão 3 estava praticamente dada a questão 3, então é, é isso, esses são os meus comentários sobre a prova. Qualquer coisa podem perguntar.